deputado estadual Davi Maia, do Democratas, é nosso entrevistado a partir de agora, aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canais 25 e 525 da NET. Deputado, obrigado mais uma vez aqui pela presença. Eu gostaria de começar falando a respeito da lei que institui a política estadual, cumprida aqui, política estadual de investimentos e negócios de impacto socioambiental de Alagoas. Iniciativa da qual o senhor é um dos subscritores. Do que se trata isso realmente? Bom, muito obrigado pelo convite, Flávio. Primeiro, a lei do NISA, para simplificar, ela foi um processo legislativo que iniciou com o primeiro hackathon legislativo da história da Assembleia. Para quem não entende o que é um hackathon, quando você quer desenvolver alguma solução, você chama alguns desenvolvedores e faz aquela maratona de desenvolvimento. E copiando esse tema, a gente fez um hackathon legislativo. Chamamos vários representantes da sociedade civil, tiveram lá presente o SEBRAE, a Universidade Federal, o Instituto Federal de Alagoas, várias entidades e vários empresários. E justamente a gente se juntou para desenvolver uma lei específica para os negócios de impacto social e ambiental, que nada mais são, Flávio, do que aqueles negócios que visam o lucro, mas que têm por trás dele uma responsabilidade social no local que ele vive, ou até mesmo uma responsabilidade ambiental. E para exemplificar aqui, eu posso sugerir, por exemplo, o Águias Fêmeas, que é uma empresa que visa resolver o problema das mulheres no mercado de trabalho. Ela vai ter o lucro dela, mas vai também ter uma solução social. Ou o próprio Nosso Mangue, que é uma empresa que presta serviço, por exemplo, ao meu mandato. O Nosso Mangue faz plantar árvores, mas para neutralizar o carbono. No meu mandato, a gente tem impacto zero de emissão de carbono. Nós somos neutro em carbono. Então, para toda ação que eu faço, existe um cálculo e eu preciso plantar árvores. Então, a gente contrata o Nosso Mangue e ela cuida de uma ilha lá na APA de Santa Rita e desenvolve lá esse projeto de preservação, gerando lucro, mas também trazendo benefícios a todo o ecossistema do estuário lagunar. Bom, essa lei do impacto socioambiental, né, ela é uma lei compartilhada. Como é que funcionou isso? Justamente porque com esse hackathon nós tivemos vários autores. Então, todo mundo que participou desse processo de discussão, todo mundo que participou desse processo de elaboração, que ainda foi num período pré-pandemia, vamos dizer assim, com uma grande reunião lá na Assembleia, todo mundo virou autor. Então, é uma lei com vários autores e eu sou um dos coautores, apenas um representante legislativo da lei. Mas nós conseguimos, depois de vários tempos discutindo, depois de todo o processo legislativo dentro da Assembleia, alguns deputados, inclusive, emendaram o que é bom para aperfeiçoar a legislação. Nós chegamos num compacto, finalmente, e agora a lei foi aprovada em todos os turnos na Assembleia e segue para a sanção do governador. E aí, como eu disse, é uma lei de vários autores, de várias pessoas que participaram. O senhor continua coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista de Alagoas? Exato, a gente continua lá à frente da Frente Parlamentar Ambientalista e presidente também da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Quais são as ações dessa Frente Parlamentar? Olha, nós temos vários, porque nós estamos fiscalizando e diagnosticando os problemas em todo o meio ambiente. Mas eu posso lhe dizer, Flávio, que o principal dele, o maior resultado que essa frente deixa, que a Comissão de Meio Ambiente deixa para o meio ambiente de Alagoas, sem dúvida nenhuma, é o ICMS verde. Pela primeira vez em Alagoas, nós temos uma legislação que preserva uma parte do imposto pago para ser destinado diretamente ao meio ambiente. E o ICMS verde visa áreas de proteção, como a Reserva Biológica de Pedra Talhada, em Quebrangulo, a Reserva de Murici, lá entre os municípios de Murici e Fleixeira, a Reserva Biológica lá de Santana do Ipanema, que é uma área de preservação de Caatinga. Ela recupera esse município e ela integra ao município uma parte do imposto. Você preservou, você vai receber a mais do que os outros. Mas também na lei está previsto o dinheiro para a coleta seletiva, o dinheiro para os municípios que praticam coleta seletiva utilizando associações e cooperativas de catadores, ou para os municípios que destinam corretamente os seus resíduos para os aterros sanitários. Ele também está previsto. E também para os municípios que fazem o plano municipal de saneamento básico, que preservam e pensam no plano de saneamento
para um futuro. Então, sem dúvida nenhuma, a legislação com maior impacto na sociedade, maior impacto ambiental é o ICMS verde. Eu posso dizer que dentro da história de Alagoas. E essa lei do ICMS verde vem sendo cumprida? Vem sim. Esse foi o primeiro ano, o ano de 2021, foi o primeiro ano que os municípios receberam esses recursos. Agora a gente já entrou na segunda fase, no segundo ano do ICMS verde. Os municípios agora já estão também mais atentos a essa questão da legislação ambiental, procurando muito mais a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Lá nós, pela Comissão de Meio Ambiente, fizemos algumas capacitações para secretários, para gestores ambientais, para que os municípios não percam o acesso a esse recurso e prestem atenção na janela de oportunidades que está aí aberta, porque ganha todo mundo. Ganha as finanças públicas municipais, mas sem dúvida nenhuma ganha o meio ambiente do estado de Alagoas. O senhor poderia detalhar o projeto que regulamenta os concursos públicos durante a pandemia? É outro projeto também nosso que está em discussão na Assembleia. A gente até retirou ele da votação, que era para ter sido votado semana passada, porque alguns concurseiros fizeram algumas solicitações de melhoramento do projeto. Mas, justamente, nós tivemos agora há pouco, no Paraná, um concurso que envolveu 12 mil pessoas para delegado da Polícia Civil, e quando as pessoas chegaram lá, simplesmente o concurso foi cancelado. O que nós estamos querendo é prever, dar uma previsibilidade às pessoas que irão prestar esse concurso, que se preparam tanto para prestar esse concurso, para que não tenha na hora da prova uma frustração como essa. Porque as pessoas às vezes viajam ou fazem algum deslocamento, pagam dinheiro com hotel, quem vem do interior, por exemplo, para fazer esse concurso em Maceió. E a nossa legislação prevê que a comissão do concurso, realizadora do concurso, terá um tempo legal para fazer esse cancelamento. Passado aquele período, só um caso superior que tem que ser aprovado, aí, vamos dizer, por uma instituição de saúde para que seja cancelado o concurso. Bom, recentemente o senhor fez, há poucos dias atrás, umas denúncias sobre o gabinete do vice-governador, que não existe mais o vice-governador, pelo menos até o final do mandato do governador Renan Filho, já que o vice-governador Luciano Barbosa se elegeu prefeito de Arapiraca. Mas mesmo assim, segundo o senhor apurou, várias pessoas foram nomeadas para cargo em comissão para esse gabinete que não funciona. No que deu isso? Nós tivemos aí, não é mais nem o gabinete do vice-governador, é o gabinete fantasma. Nós temos, eu costumo dizer que é igual aquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Porque o gabinete do vice-governador, o prédio, não existe mais. Ele foi, inclusive, entregue. Inclusive, tem lá uma placa de vende ou aluga-se para terminar de contemplar a imagem. Também não existe mais função no gabinete do vice-governador. Porque qual é a função do vice-governador? Está previsto na Constituição e existe, Flávio, uma lei específica, que é a Lei 6.213 de 2002, dizendo qual é a função do gabinete do vice-governador, o que fazem os funcionários do gabinete do vice-governador. E nenhuma dessas funções que está prevista em lei, elas têm função ou elas têm objetivo quando o vice-governador, no caso o Luciano Barbosa, renunciou ao cargo. Então, realmente, ali era para ficar, era para deixar de sumir, era para deixar de existir, era para assumir mesmo. Nós tivemos que o governador continuou a dar despesas, e essas despesas são altas. No ano de 2019, o gabinete do vice-governador custou R$2.200.000 ao Estado. No ano de 2020 e 2020, já quando o vice-governador rompe com o governo de Alagoas, e isso é muito público porque teve aquela grande ação do MDB, mesmo assim, o gabinete ainda deu uma despesa de R$800 mil. E todos ficaram sabendo pelas notícias que o governador exonerou todos os funcionários do vice-governador. E agora, desde o dia 31 de dezembro do ano passado, que não existe mais função. O vice-governador não existe mais, porque ele foi ser prefeito, ele renuncia ao cargo. Mas, mesmo assim, o governador começa a lotear os espaços, e são algo em torno de 38 espaços. Ele chegou a nomear 7 pessoas, para pessoas que a gente sabe que tem uma ligação política com o próprio governador. Além disso, o gabinete do vice-governador continua a dar despesa, porque eles pedem a locação de 2 carros, uma caminhonete de luxo e um carro sedã,
para qual função, qual era o objetivo dessas pessoas e dessa alocação desses veículos. Simplesmente não existia. Então fica claro que o gabinete fantasma só existiu para uma questão, uma conotação política, uma questão política do governador que pensa aí já na sua reeleição. A gente fez a denúncia, inclusive no Ministério Público do Estado, no Ministério Público de Contas, para que o governador responda, até porque a nota que o governo do Estado deu à imprensa foi uma nota, no mínimo, esdrúxula, porque ela elencava algumas funções que é exatamente da Secretaria de Articulação Política. Ou seja, nem a Secretaria de Articulação Política existe, nem o gabinete do vice-governador existe, são gabinetes fantasmas. E o pior, a função primordial de um vice é substituir a eventual vacância do titular. Como o titular vai se afastar, a vacância vai ser do presidente da Assembleia, porque ele é candidato ao Senado. Então, ele está querendo, com isso, na nota, dizer que ele mesmo vai substituir ele. E onipresente e onipotente só existe um, é Deus. O Renan Calheiros, com certeza, não é. Deputado, como é que ficou a sua situação no DEM, já que na campanha de prefeito o senhor resolveu apoiar o atual terno eleito, o prefeito JHC, e o seu partido acompanhou o deputado Davi Filho? Como é que o senhor ficou nessa situação? Ficou uma situação meio desconfortável. Eu decidi um caminho, acho que eu estava certo, até porque a gente ganhou a eleição. O DEM seguiu por outro caminho. Desde o ano passado, antes das convenções, quando eu me afasto do diretório municipal, que eu entrego o diretório municipal, não tenho mais nenhuma função partidária, nem no diretório municipal, nem no diretório estadual. Também não tivemos mais nenhuma reunião. E agora eu estou esperando aí o caminho do futuro para decidir como é que vai ser a minha questão partidária. Eu fico até triste de falar isso, porque eu estou no partido desde os meus 16 anos. Eu fiz 16 anos no dia 16 de agosto de 2003 e me filiei no dia 3 de setembro de 2003. Até hoje eu tenho lá no meu gabinete estampado a minha ficha de filiação assinada por Jorge Bonhausen. É uma coisa que muito me orgulha, esse tempo de PFL jovem, democratas jovens, democratas, chegar até a presidência do Diretório Municipal e ser deputado pelo único partido que eu fui filiado. Mas isso é uma coisa que o tempo vai se encarregar de resolver e que a gente só precisa resolver isso em abril do ano que vem. Então, tem tempo e tem paciência para que tudo se seja construído aí no que for melhor. Bom, consta que o senhor é uma espécie de primeiro-ministro do prefeito JHC. Verdade isso? Não, isso é fake. As pessoas, quando não têm o que falar, o que inventar, criaram esse rótulo. Nunca foi minha função. Tanto é que hoje eu exerci o papel de coordenador da transição e quando entreguei a coordenação da transição, voltei ao meu mandato de deputado e estou exercendo ele no melhor que eu posso fazer. Me dedico diuturnamente ao meu mandato e essas denúncias, como o gabinete fantasma do vice-governador, como hoje uma decisão que a gente conseguiu na Justiça sobre o portal de transparência do governo do Estado, são resultados desse nosso trabalho como deputado estadual. Fui eleito para isso, fui escolhido por 23.748 alagoanos, que foram às urnas, e farei isso nos próximos, até concluir o mandato por 31 de dezembro do ano de 2022. Espero que os meus eleitores e o cidadão de Alagoas estejam gostando do meu trabalho para que possa aí me reconduzir. Mas não tenho função nenhuma na prefeitura. Agora sou parceiro do prefeito, companheiro do prefeito e posso dizer que quando o prefeito quando quer escutar uma opinião, que às vezes não é nem a mesma opinião dele, eu estou lá para dizer, mas só na função de parceiro político mesmo. E não não exerce nenhum cargo, nenhuma função na prefeitura. Bom, se depender da sua vontade pessoal, qual seria o caminho para o DEM seguir no ano que vem, na eleição majoritária, principalmente, governador e senador? A eleição do ano que vem está muito longe, Flávio.
porque a gente passa por uma decisão principal, que é a do governador Renan Calheiros. O que Renan Calheiros irá fazer ano que vem? Ele renuncia? Ele continua governador? Se ele renuncia, quem assume o cargo? Eu imagino que seja o presidente Marcelo Vitor. Se ele não renuncia e termina o mandato, porque tudo também apresenta que ele está apostando muito na eleição do Lula para presidente. Ele já disse que vai ser ministro do Lula abertamente. Então, tudo depende muito dessa decisão do governador Renan Calheiros. Eu acho que ele está no pior momento possível, porque as pessoas, a rejeição dele é visível nas ruas. Todo mundo fala mal, todo mundo está com ranço do nosso governador em exercício. Então, eu acho que ele caminha para o pior momento político da carreira dele na política de Alagoas. E isso influencia demais. Influencia os grupos políticos. Eu sempre defendi que devia existir uma aliança das oposições, envolvendo todas. Arthur Lira, não vou dizer das oposições, mas dos grupos políticos, envolvendo todos eles. Arthur Lira, o presidente Marcelo Vitor, o senador Rodrigo Cunha, o prefeito JHC. Acho que todo mundo devia estar unido contra o mal maior, que é a família Calheiros, o governador Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros. Mas isso é uma questão de tempo. E só assim, com o jogo estabelecido, com as peças no tabuleiro, para a gente saber onde cada um deve caminhar. O senhor pretende, ano que vem, outra conversa que é de bastidor, ser candidato a deputado federal? Não, eu irei disputar uma reeleição de deputado estadual, irei tentar renovar o meu mandato para que aí a gente consiga chegar lá na frente. Mas o futuro a Deus pertence. Que avaliação o senhor faz do trabalho desses 6 meses, primeiros 6 meses de mandato do prefeito JHC? Bem, eu acho que o JHC tem muita coisa já para mostrar em apenas 6 meses. A gente sabe que com o advento das redes sociais, o advento da informação, a cobrança também é muito rápida e muito ágil. Mas nós, em 6 meses, o prefeito JHC já baixou a passagem de ônibus, que ele disse que baixaria, e ninguém, inclusive os adversários, criticaram, dizendo que aquilo era uma promessa eleitoral, e no primeiro mês ele baixou a passagem de ônibus. Ele já conseguiu recuperar a obra da Lagoa, a Vila Undaú, os prédios crescem, quem passa na beira da Lagoa vê a obra com toda acelerada. Está pavimentando muitas ruas em Maceió, especialmente na periferia, na parte alta, no clima bom, na região norte, de Pioca, Pescaria, Guaxuma, muitas ruas sendo pavimentadas. O prefeito cria o passe estudantil, isso era uma luta histórica dos movimentos estudantis no Brasil, e o prefeito dá gratuidade, passe livre estudantil. O prefeito cria o BEM, que é o Bolsa Escola Municipal. Enquanto o governador pagou uma fatura de R$50, o prefeito criou o BEM, está pagando o BEM até R$300 por aluno todos os meses. Se você comparar a velocidade do prefeito JHC com a morosidade do governador Renan Calheiros, você vê uma diferença enorme nas gestões. E mais do que tudo, é a primeira vez que você viu uma matéria no Jornal Nacional falar positivamente de Maceió que não fosse ligado ao turismo. É a primeira vez que você vê uma matéria nacional falar positivamente de uma gestão do estado de Alagoas. E Alagoas foi destaque, o Maceió foi destaque no Jornal Nacional com a sua vacinação. É o campeão de vacinação do Brasil. Então, eu acho que só isso já diz tudo, ou é um pequeno resumo do que foi a gestão do JHC nesses primeiros 6 meses. Tem muita coisa para fazer? Tem. Tem alguns acertos que tem que ser feitos? Também acho que tem. Mas eu acho que, para aqueles que torciam contra, estão se dando mal. Pela amizade que o senhor tem com o prefeito JHC, o senhor acha que ele arriscaria interromper o mandato para ser candidato a governador? Eu acho muito prematuro para isso. Acho que ele tem uma grande missão de ser o melhor prefeito da história da cidade. Ele está preparado para isso. Eu acho que ele conclui o seu mandato. E até porque muita coisa boa tem ainda para acontecer nessa cidade. Temos a questão da Braskem que tem que ser resolvida, dos bairros atingidos. Ninguém melhor do que o JHC para conseguir resolver isso.
Tem a questão dos precatórios dos professores, que é uma luta e uma bandeira dele, e nada mais emblemático do que ele, que começou essa luta como deputado federal, conseguir agora pagar e efetivar os precatórios dos professores. Tem a discussão da outorga da Casal. Essa é uma questão também gigante, e ele junto com o deputado Arthur Lira, estão encabeçando aí para tentar desfazer essa mágica que o governador Renan Calheiros quer fazer com o dinheiro que pertence aos municípios. Então, ele tem muita coisa ainda para realizar em Maceió, e eu acho que ele tem que concluir o mandato. E o grupo dele já tem um candidato escolhido, que é o senador Rodrigo Cunha. Então, ele tem que apostar num projeto de grupo político. Eu acho que seria muito prematuro ele renunciar para disputar a eleição de governador. Tá ok, muito obrigado ao deputado estadual Davi Maia, do Democratas, pela sua presença nesta edição de Conjuntura. E muito obrigado a você que nos acompanha.